Olá, torcedor santista, seja muito bem-vindo ao canal Direto da Vila. Aqui você sempre será respeitado, recebendo notícias verdadeiras e confiáveis todos os dias. E para fortalecer o canal, não esqueça de se inscrever, não custa nada, é de graça, e ativar o sininho de notificações. Em mais uma atuação ruim, o Santos apenas empatou em 0-0 com o Audax Italiano na noite desta quinta-feira na Vila Belmiro, pela segunda rodada da fase dos grupos da Copa Sul-Americana. A única estrela que brilhou nesta noite na Vila foi a do craque Neymar, que assistiu à partida de um dos camarotes e fez juras de amor ao clube da Vila, prometendo voltar a vestir a camisa do Peixe no futuro. Após uma boa partida contra o Grêmio na estreia do Brasileirão, apesar da derrota, ficou uma expectativa no ar de que a equipe pudesse continuar evoluindo para as próximas partidas. Porém, tudo voltou a estaca zero, com a equipe do Dair Helm apresentando futebol fraco, não conseguindo sair do empate com a equipe do Audax Italiano do Chile. Com o empate, o Peixe soma agora 4 pontos e ocupa a segunda colocação do Grupo E da Copa Sul-Americana. O próximo compromisso do Santos na competição vai acontecer no dia 2 de maio, contra o líder New Old Boys, que tem 6 pontos. O jogo será disputado na Argentina. Veja o que o Dair e Messias falaram após a partida. Pessoal, iniciando aqui a entrevista coletiva do técnico Dair Helm e do zagueiro Messias. Pode começar. Professor, boa noite. O Santos perde 2 pontos dentro da Sul-Americana, né? Diante de um adversário que, acredito eu, que dentro de uma análise prévia se imaginaria os 3 pontos. O que faltou para o Santos? Deu para perceber que muitas vezes o Audax usou a tal da linha de 5, que você imaginava que eles poderiam usar defensivamente. O Santos teve algumas oportunidades, poucas, e voltou a desperdiçar. Queria que você fizesse uma análise. O que faltou e o que talvez foi o pior problema do Santos nessa noite? Sim, primeiro aproveitar e exaltar e agradecer a presença do Neymar, né, e do torcedor também que nos apoiou até o final. Ele veio aqui também nos apoiar, é um filho da casa, né, veio trazer energia junto com o nosso torcedor para que a gente conseguisse a vitória. E sempre é muito bom revê-lo, pena que a gente não conseguiu, não só para ele, mas para todos os torcedores, a vitória. O jogo foi um jogo onde nós propusemos o jogo, tivemos o controle da partida, tivemos o maior número de posse, de passes, finalizamos 15 situações, mas situações claras de gol foram 2, 3. Né? Talvez no primeiro tempo a gente pudesse ter aproveitado uma dessas 2, 3 que nós criamos com a situação ofensiva, tanto de jogo quanto de uma boa pressão alta que fizemos e tivemos a oportunidade de concluir a gol. Segundo tempo a mesma coisa, jogamos dentro do campo do adversário, a marcação deles dificultou, funcionou mais do que o nosso final de jogo, mais do que o nosso ataque. A gente tem que continuar com esse volume, com esse controle, mas a gente precisa ser mais efetivo tanto na criação final das jogadas, quanto nas situações de construir a situação clara de gol e o gol. Né? Aumentar esse repertório ofensivo e terminar as jogadas. A gente conseguiu controlar o contra-ataque, eles não deram um chute no gol efetivamente, né? Mas eles marcaram, em alguns momentos ficaram com a bola, nos trouxeram para trás até a gente recuperar de novo e tentar construir. O resultado, a gente não está feliz com o resultado, e temos que evoluir nesse sentido para que a gente consiga transformar um jogo onde a gente teve o controle da partida e criou praticamente todas as finalizações e mais as situações claras. A gente precisava ser efetivo nessa parte final para que a gente conseguisse construir os 3 pontos. Ele não veio, o torcedor fica chateado, nós também, mas nós estamos dentro da competição. Se a gente for imaginar aqui um jogo fora de casa, você empatasse, o jogo de casa você vencesse, é porque o adversário que hoje, no momento, a gente fala sobre o confronto, a gente não sabe o que vai acontecer ainda perante, mas se fala muito do Nils, ainda nós temos as 2 partidas do Nils, fora e dentro, né? Claro que gostaríamos de ter vencido a partida, jogamos para isso, mas não conseguimos transformar o nosso domínio, né, o nosso jogo em efetividade e situações de gol. Daí, boa noite Messias também, Felipe Noronha e o Vini Santos.
Eu participei da coletiva anterior do técnico e do jogador do Audax e ambos citaram como o plano de jogo deles, com uma linha bem baixa de 5 zagueiros, enfim, para eles, claro, funcionou. Eles não tomaram gol, você acabou de citar inclusive que não teve o contra-ataque, o Audax não teve o contra-ataque, mas na defesa para eles funcionou. Eu queria que você comentasse o que você pensou para combater essa linha de 5 lá atrás, se você imaginava mesmo que eles viriam assim. E esse posicionamento com, digamos assim, 4 atacantes, com o Lucas Lima um pouco mais avançado, eu queria que você comentasse o que você pensou em relação ao Audax, a defesa do Audax. Nós trabalhamos essa situação, nós visualizamos e estudamos o Audax. Eles vinham nesse comportamento de linha de 5, com o Dias fazendo o movimento, às vezes afundando para a linha de 5 e às vezes fazendo o movimento de meio campista, né? Visualizamos e treinamos alguns movimentos para tentar tirar ele dessa linha de 5, porque quando eles marcavam em bloco baixo, muitas vezes do movimento do nosso centroavante, do nosso meia, o Dias saía para fazer esse primeiro combate e abria esse espaço de infiltração. Trabalhamos, até acho que foi você mesmo que falou sobre as bolas de infiltração, né, perguntou sobre isso, e hoje tentamos buscar esse movimento, mas ele não saiu tanto para fazer essa pressão no centro do campo. A linha ficou mais baixa. Então nós tínhamos que trabalhar bem essa bola, dar amplitude ao jogo para chegar do lado, né? Porque você não consegue fazer a pressão lá na frente. A gente conseguia ter essa posse de construção, mas quando chegava lá embaixo, nesse bloco, a gente parava. Às vezes conseguiu o cruzamento, às vezes conseguiu uma finalização. Acho que até no primeiro tempo a gente criou 2 ou 3 situações claras de gol, mas pelo volume que tivemos, ou pelo controle da partida que tivemos, teríamos que ter produzido mais em termos ofensivos. Eu acho que também erramos um pouquinho no momento da tabela final, do drible, perdemos algumas bolas, e isso vai gerando confiança para os marcadores, para a marcação, que está lá em bloco baixo. Algumas vezes eles conseguiram o contra-ataque para nos trazer até aqui atrás, para ter que recuperar a bola e construir tudo de novo. Na maioria das vezes a gente conseguiu fazer essa boa pressão, mas a gente não conseguiu ser contundente, efetivo, né, e terminar jogadas com mais qualidade, com mais imposição, e isso gera um conforto para quem está em bloco baixo, quem está com uma linha de 5, quem está com o meio bem preenchido, ele vai ganhando força, né, na marcação. Então quer dizer que hoje a defesa teve méritos, né? A defesa teve mais méritos do que a nossa parte ofensiva. Então a gente tem que evoluir nesse aspecto, a gente precisa concluir melhor, tanto na parte de cruzamento quanto a parte de tabela final. Teve momentos que a gente recuperou a posse e a equipe não estava organizada, ela não estava estabelecida dentro da ação defensiva. E aí naquele momento que a gente tinha um espaço, a gente no penúltimo passe, no momento de achar a tabela final, a gente perdia ou errava o passe. Então isso a gente precisa realmente evoluir nesse aspecto, trabalhar nesse sentido, para que a gente consiga esse número de posse, de passe que trocamos, que ele seja mais agressivo e mais efetivo na frente. Daí, boa noite, Murilo Tauro, TV Cultura Litoral. Hoje você deu mais uma oportunidade para o Miguelito e para o David, 2 promessas aí que você nos trata com muito carinho. Queria saber o que você achou do jogo deles, o que você pode corrigir para eles não subirem ao profissional com muitos defeitos, que vem da base pelos jovens que eles são. Enfim, uma avaliação dos dois. Não, os dois têm treinado bem, têm dado boas respostas no treinamento. Claro, por exemplo, o David, nós temos o Marcos, nós temos o Bruno, né, agora, que é um centroavante de característica um pouquinho diferente dos dois, mais experiente. E o David vem evoluindo nos treinamentos, vem crescendo, e por isso que está também recebendo essas oportunidades. O Miguelito também, depois que a gente, de todas as oscilações que o Miguelito teve, ou situações particulares, situação de convocação para a seleção de Bolívia, que a gente agora que conseguiu fazer um período de treinamento, ele tem mostrado uma boa evolução, e por isso também tem recebido oportunidade, porque ele é um meia. Ele é um meia atacante que pode jogar pelo lado do campo. E ele é um jogador que pode fazer tripé de meio. Ele pode ser um meio campista. Por exemplo, na parte final do jogo, eu demorei um pouquinho mais para fazer a outra substituição, porque eu perdi a primeira no primeiro tempo, né? Eu queria dar mais um tempo ao Ângelo, porque o Ângelo estava amadurecendo o processo da parte final ali do jogo. Aí fiz uma substituição e fiquei só com um movimento, né, para esperar um pouco a condição técnica, se fosse fazer por uma situação técnica ou de estratégia, ou se fosse fazer por alguém sentir alguma coisa. Então você não pode
fazer muito rápido as duas e ficar 20, 30 minutos no campo sem nenhuma substituição. Então eu esperei um pouquinho mais e abri um tripé de meio campo com o Dodi, porque o Rodrigo tomou o cartão bem no momento que a gente estava na dúvida entre Dodi e Rodrigo, para ficar centralizado por trás, um dos dois volantes. Rodrigo toma o cartão, eu tomo a decisão de tirar o Rodrigo e estabelecer um trio de meio campo com os dois meias, com o Lucas e com o Miguel, porque ele te dá essa possibilidade. E foi aonde o Lucas entrou também. Na parte final ele já estava um pouco cansado, mas ele entrou no jogo e fez bons passes e a gente teve boas chegadas ali, faltou terminar, mas eu acho que esse trio, ele dá essa capacidade. Então ele é um jogador que pode ser um meia central, né? E ele pode jogar do lado, porque ele tem característica de intensidade, ele tem característica de participação, e ele pode ser porque ele tem capacidade de marcação também para fazer um meio campo forte. Tem recebido oportunidade, outros vão receber. É uma sequência muito dura, difícil, que nós vamos ter que usar todo o grupo. Nesse momento a gente está usando eles e nos outros jogos a gente vai fazer a avaliação de quem pode usar. Eles têm evoluído, precisam continuar nesse processo de evolução, mas com certeza são dois bons jogadores. Boa noite, Odair. Boa noite, Messias. Boa noite. Lincoln Oliveira, da Rádio Resenha do Interior. Messias, até o jogo contra o Ituano, se questionava muito a atuação do sistema defensivo do Santos. De lá para cá, é notável que o sistema defensivo do Santos melhorou. Eu queria que você falasse o que foi feito no período sem jogos para que o Santos tivesse essa mudança tão drástica no sistema defensivo. Boa noite. Olha, eu primeiramente respeito a sua opinião desse problema do sistema defensivo, mas eu, como profissional atleta, não posso pensar dessa maneira e não penso dessa maneira, mas respeito. Mas o que foi feito nesse período sem jogos foi trabalhar como a gente vinha trabalhando. Hoje o professor está optando por mim, pelo Edu. A gente está conseguindo fazer um bom trabalho, mas acredito que quem o professor escolher para jogar vai continuar dando sequência nesse bom trabalho, porque o sistema defensivo não sou eu e o Eduardo, simplesmente, e o João. Não, o sistema defensivo do Santos é a equipe toda. Então, se a gente evoluiu, isso se deve a toda a equipe e a muito trabalho. Então, nesse período sem jogos, a gente trabalhou muito, não que a gente não vinha trabalhando, mas a gente trabalhou muito nesse período sem jogos e estamos colhendo os frutos aí. Mas é como eu disse, estou tendo a felicidade, eu e o Edu, de jogar, mas quem tiver a oportunidade de jogar vai corresponder, eu tenho certeza. E a única coisa que eu posso dizer é que a gente vem trabalhando. Então, essa resposta que a gente está dando no sistema defensivo não depende só de mim, das escolhas do professor, não. Depende de todo o grupo, de quem entra titular, dos atacantes. Então, o sistema defensivo do Santos é todo mundo, então é muito trabalho, só isso. Eu quero complementar e aproveitar a tua pergunta e dizer que o sistema defensivo realmente é o todo. Eu acho que não foi a melhora da agressividade, da competição dos jogadores de frente, dos meio-campistas, gera uma situação de segurança maior e a gente visualiza sempre a última linha, né, os laterais e os zagueiros. Mas claro que nós evoluímos, tivemos tempo para trabalhar melhores essas coberturas, essa agressividade no setor, essa imposição que tem que ter o defensor, mas eu acho que a gente, buscando algumas evoluções, eu acho que essa evolução que a gente teve como time em ser mais competitivo, ser mais perna rápida, os jogadores de frente e de meio, a gente está mais um bloco mais compacto, com capacidade mais de pressionar, isso também gera um equilíbrio maior defensivamente para o setor. Então, acho que é a melhora do setor, ok, individual, mas acho que é uma melhora de todos nesse sentido da competitividade, da participação, da compactação, da marcação, isso gera um conforto maior. Mas a gente precisa continuar forte, evoluindo, para que a gente leve menos gol ainda, né, e consiga melhorar a parte ofensiva e terminar mais as jogadas que a gente faz para a gente ganhar os jogos. Fim da entrevista coletiva, muito obrigado, Daí. Meu caro torcedor, parece que voltamos a estaca zero, hein? O time até apresentou um bom volume de jogo, mas sem criatividade e com falta de pontaria não conseguiu furar a defesa adversária. Sem falar dos sustos que o time tomou com algumas poucas investidas do time chileno, mostrando a fragilidade da zaga da equipe. Agora, vamos para o jogo de domingo contra o Atlético Mineiro pela segunda rodada do Brasileirão, também na Vila Belmiro. Só para lembrar,
Os contratados do Água Santa já ficarão à disposição do técnico Dair Hellmann. Quem sabe com a presença de alguns deles, a equipe possa mostrar o melhor futebol e trazer mais alegrias para a torcida. E aí, meu caro torcedor santista, o que você espera dos próximos jogos do Peixe? Deixe aqui seus comentários. Gostaríamos muito de saber sua opinião. E lembre-se, para continuar recebendo notícias verdadeiras e confiáveis do nosso querido Peixão, não esqueça de se inscrever no canal, é de graça, não custa nada, deixar seu like e clicar no sininho de notificações. Um grande abraço a todos.